Hoje é dia de assunto importante. Afinal, o que é uma função? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes da matemática, a função. Bom, então sem perder mais tempo, vamos direto para o exemplo porque o assunto é muito longo. Imagina que eu quero abastecer o meu carro. E aí eu chego lá no posto e vejo que o litro da gasolina custa R$ 4,20. Repara que o preço total que eu vou pagar para abastecer meu carro depende de qual volume de gasolina que eu vou colocar para abastecer. Então repara que existe uma relação entre o preço total e o volume de gasolina. Na matemática, quando a gente tem coisas que variam, a gente chama essas coisas de variáveis. Nesse caso, a gente tem duas variáveis: o preço total que eu vou pagar e o volume de gasolina que eu vou abastecer meu carro. Quais são as possibilidades de volume que eu posso colocar no meu carro para abastecer meu carro? Bom, são vários, né? Eu posso pedir 3 litros, 5 litros, 10 litros, 20 litros, enfim, um conjunto muito grande de possibilidades. O conjunto de todas essas possibilidades eu chamo de domínio, ou conjunto domínio. E nesse caso, seria o conjunto dos números reais positivos, você concorda? Eu posso pedir para ele botar até um volume decimal, por exemplo, né? Por outro lado, muitas vezes é comum a gente chegar no posto e pedir, eu quero, bota R$10 de gasolina comum, por exemplo. O que eu estou pedindo para o frentista quando eu peço dessa forma para ele, né? Em outras palavras, o que eu estou pedindo é, coloca em volume o equivalente a R$10, ou seja, eu quero pagar R$10, então coloca o volume equivalente a esse valor. O conjunto de todas as possibilidades de valores que eu posso pagar eu chamo de contradomínio, ou conjunto contradomínio. E nesse caso do posto de gasolina, também é o conjunto dos números reais positivos, né? Visto que também não pode ter preço negativo, assim como o volume não pode ter volume negativo. Então beleza. Agora imagina, suponha que o posto fez uma regra diferente. E a regra é o seguinte: todo carro que chega lá só pode colocar um volume em números inteiros, ou seja, 8 litros, 20 litros. Eu não posso chegar lá e pedir para colocar 8 litros e meio, ou 20 litros, 20,3 litros, ou algo desse gênero. Então repara, quando ele cria essa regra, ele está limitando o conjunto domínio a os números naturais apenas. E por outro lado, o contradomínio, ele não limitou, você concorda? Porque, por exemplo, como o litro da gasolina é R$ 4,20, quando eu boto 1 litro, eu vou pagar R$ 4,20. R$ 4,20 não está no conjunto dos números naturais. Ele já é conjunto dos números racionais. Vamos simplificar aqui, vamos pensar que poderia ser uma dízima, por exemplo, o valor da gasolina, e vamos continuar estendendo como se fosse o conjunto dos números reais, o contradomínio, ou seja, ele não alterou o contradomínio, né? Aí você pode falar, Fábio, mas agora limitou muito as possibilidades, né? Antes, realmente, eu poderia pedir qualquer valor para pagar. Agora não, agora são múltiplos de R$ 4,20. É verdade. E aí que tá. O conjunto de todas as possibilidades de valores que eu posso pagar, eu vou chamar de conjunto imagem. Então, esse conjunto imagem, ele relaciona um volume a um preço que eu posso pagar. E esse preço que eu posso pagar, na realidade, ele é um subconjunto, ou seja, o conjunto imagem, que é esse conjunto de todas as possibilidades de valores que eu posso pagar, ele é um subconjunto do contradomínio, que é aquele conjuntão que engloba todos os preços que eu poderia pagar. Então nós temos o conjunto domínio, que são os volumes que eu posso pedir para ele colocar no meu carro, e tem o conjunto imagem, que são os preços equivalentes a esses volumes, que estão dentro de um contradomínio, que são todos os valores, aí sim, o conjunto reais, dos números reais positivos, né? São todos os valores de preço que eu poderia pagar num posto. Vamos dar um outro exemplo aqui para clarear um pouquinho. Aqueles R$10 lá que eu inicialmente tinha falado para o frentista para ele abastecer meu carro,
esses R$10 fazem parte do contradomínio. Eu posso pedir para abastecer R$10, o equivalente a R$10 em volume no meu carro. Mas nesse caso desse posto que fez essa regra, apesar de estar no contradomínio, ou seja, é uma possibilidade, eu queria abastecer R$10, ele não vai aceitar. Por quê? Porque agora ele só aceita os valores equivalentes a múltiplos inteiros de volume, né? Então se, por exemplo, se eu quiser botar 2 litros, vai dar 8,40. Só que se eu quiser botar 3 litros, já vai dar 12,60, ou seja, o R$10 está no meio entre 2 e 3 litros. Então ele não vai aceitar R$10. Ou eu vou ter que pagar 8,40 ou eu vou ter que pagar 12,60, né? 8,40 e 12,60 estão lá no meu conjunto imagem. Mas Fábio, você falou de um monte de coisa, mas nada de falar de função. É verdade, agora a gente pode falar o que é uma função. Uma relação entre duas variáveis, ela é dita uma função quando duas coisas acontecem. A primeira é que todos os elementos do domínio têm que ter uma imagem, ou seja, não podem sobrar elementos no domínio sem ter uma imagem. E a segunda coisa que tem que acontecer é que cada um desses elementos do domínio só pode ter uma imagem no contradomínio. Não podem ter mais de uma imagem no condomínio, ou seja, apenas uma imagem no contradomínio. Vamos ver então como essa relação funciona de forma mais visual nos diagramas de conjuntos que eu vou colocar na tela. Repara aí. Então temos no domínio 1 litro, 2 litros, 3 litros, como a gente já tinha falado antes. Qual seria o conjunto imagem? O conjunto imagem são 4,2, 8,4, 12,6, que também a gente já tinha comentado. Repare que também temos dentro do contradomínio os valores 10, 11, entre muitos outros aí. Pelo nosso exemplo, você pode perceber que todos os valores do domínio terão uma imagem no contradomínio. Nenhum estaria sobrando no domínio. Seria o mesmo que dizer que eu consumi um determinado volume e não preciso pagar. Isso na prática não existe. E por outro lado, todos os elementos do domínio têm apenas uma imagem. Ou seja, para um determinado consumo de gasolina, né, só existe um valor a ser pago. Não pode existir mais de um valor a pagar para o mesmo volume consumido. Isso também não existiria. Logo, essa relação que a gente está vendo é uma função. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi um pouquinho mais teórica, sem muitas questões de prova ou exemplos mais numéricos, porque eu queria consolidar a base do conhecimento de função para depois a gente seguir um pouquinho mais adiante com exemplos mais práticos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você teve alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim, para eu ficar sabendo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Já está mais do que na hora. Então se inscreve aqui e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!